Nesse vídeo, que é a quarta aula da série Como Desenhar do Zero, nós vamos falar sobre as formas geométricas irregulares e as suas distorções. E a esta altura você já deve ter percebido que desenhar é muito mais do que ter apenas um bom traço, pois envolve um desenvolvimento constante do seu olhar e da forma como você observa as coisas ao seu redor e interpreta essas coisas. Se você observar a natureza, vai poder constatar que nem tudo é simétrico, nem tudo é perfeito. Muito pelo contrário, existem muitas formas irregulares, imperfeitas e completamente distorcidas na natureza. E você, como um bom desenhista, precisa saber reconhecer essas formas, interpretá-las e aplicá-las no seu desenho. Pois então me acompanhe nesse vídeo que eu tenho certeza que essa última aula vai ser muito útil e vai mudar a forma como você faz os seus desenhos. Bom, nós já vimos as figuras geométricas em 2 e 3 dimensões, nós já vimos como enxergar esses padrões geométricos nas coisas, nos objetos, e usá-los para fazer um esboço dinâmico. E agora nós vamos ver como desenhar irregularidades, deformações e distorções dessas figuras. Vamos começar aqui com o nosso cubo. Nós vamos usar aqui aquele conceito que eu disse na aula anterior sobre lapidar as arestas. Dificilmente nós vamos encontrar na natureza um cubo polido e perfeito desse jeito. Então o exercício que nós vamos fazer aqui é um exercício de visualização 3D, onde nós vamos imaginar cortes nesse cubo. Por exemplo, exercitando a sua visão 3D, imagine que alguém fizesse um corte nessa direção, mais ou menos nessa área. Nós teríamos o cubo com corte transversal. Mas nós sabemos muito bem que as rochas no estado natural possuem inúmeras arestas e irregularidades. Então, levando em consideração que uma pedra cúbica perfeita seria um ato de intervenção humana, nós podemos fazer um exercício inverso de imaginação de como esta rocha seria no seu estado bruto, antes da intervenção humana, para deixá-la nesse estado cúbico. Percebam que até mesmo esse corte transversal aqui indica a ação de uma lâmina. Então agora nós vamos aplicar formas sinuosas nesses traços retos e retirar mais alguns pedaços para tentar simular o estado natural dela. Bom pessoal, percebam aqui que eu ainda mantive uma aparência de efeito plano nesse cubo, onde que nós temos mais a aparência como se fossem os escombros de um bombardeio, de uma demolição, de algo que foi o tijolo de um prédio, por exemplo. Eu apliquei aqui alguns efeitos de luz e sombra e de textura de pedra, que vai ser tema de uma das próximas aulas, onde nós vamos falar especificamente sobre tipos de texturas e vamos falar também sobre luz e sombra. Eu fiz uma enquete essa semana na comunidade do canal, onde a maioria dos inscritos optou por isso. Então, só por isso já vale a sua inscrição aqui no canal para você não perder essa aula. Voltando ao desenho, e aqui eu vou fazer com a lapiseira mais grossa para vocês verem, eu vou fazer a linha pontilhada para demarcar aonde estava o cubo. Da mesma maneira, nós também podemos ter formas irregulares, com esferas, cilindros, cones, e também nós podemos ter junção de duas figuras geométricas bem definidas ou também irregulares. Bom, aqui eu tracei uma esfera dentro de um cubo, e se você não assistiu a aula sobre como desenhar esferas sem compasso e cubos sem régua, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, porque é importante que você assista para entender isso aqui, pois lá você vai ver como eu delimitei esses centros aqui, e agora nós vamos fatiar essa esfera. Bom, eu fiz questão de dar um volume na esfera para que vocês possam perceber a noção do corte que foi feito. Agora é possível também fundirmos duas figuras geométricas. Eu vou aproveitar e puxar aqui um traço dos cubos que eu já havia feito. Se nós quisermos acrescentar uma esfera aqui em cima desse cubo, como se fosse uma cúpula de uma catedral, por exemplo, bastaria nós acharmos o centro, traçarmos uma esfera em forma de elipse, prolongar a altura desejada, e aqui nós faríamos uma circunferência bem distorcida já, como se fosse uma elipse. Como nós poderíamos deixar esse cubo também mais irregular aqui?
Com isso, você vai exercitando sua visão 3D, brincando e se divertindo com as formas. Por exemplo, vamos retirar uma parte desse cubo aqui. Percebam como nós criamos uma edificação, uma estrutura, a partir da fusão de algumas figuras geométricas e retiramos algumas arestas, contudo sem deixar essa estrutura aqui irregular. Agora, se você quer dar um efeito de uma estrutura mais envelhecida, você pode usar esse mesmo padrão. Agora vamos ver como que um cilindro pode ser distorcido, achatado como uma elipse e serpenteado no seu eixo. O que isso significa? É como se você pegasse um cilindro, achatasse ele, curvasse o seu eixo. E na natureza nós temos vários animais que podem ser representados com esse padrão, como as serpentes, por exemplo, e os peixes. Vamos fazer um peixe. Primeira coisa é deslocar e serpentear o eixo, mais ou menos no formato do animal. Percebam que aqui nós já temos o contorno do animal. Uma vez construído o shape, essas formas geométricas não são mais necessárias, então nós podemos apagá-las. E aí basta aplicar os detalhes e as texturas. Percebam que as escamas do peixe elas vão seguir um padrão geométrico. Bom pessoal, é isso, um esboço rápido só para explicar o conceito. Se você não conseguiu perceber a forma cilíndrica nesse peixe aqui, é muito fácil. Aqui nós temos um eixo, que eu distorci, e esse eixo passa pelo centro de várias elipses e circunferências. E aqui você consegue perceber a estrutura, como se fosse um canudo mesmo, onde nós distorcemos o eixo. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistirem até aqui e até o próximo vídeo.